Depois de ter sido detido na passada terça-feira, José Castelo Branco esteve no Andões às 10, da TVI. Esta quinta-feira, dia 9 de maio, após ter conhecido as medidas de coação. O socialite, acusado de violência doméstica contra a mulher, ficará sujeito a meios técnicos de controlo à distância, pulseira eletrónica, e está proibido de se aproximar e de contactar Betty Grafstein. Logo no início da entrevista, Cristina Ferreira fez questão de destacar: é de todas as vezes que te recebemos em programas de televisão a mais difícil de todas e a mais triste de todas. Enquanto não soubermos a verdade, não te condenamos, mas se um dia isso acontecer, serás para nós os dois uma desilusão. Ao questionar, de seguida, José Castelo Branco sobre se tem noção do que o estão a acusar, o socialite respondeu: é de uma gravidade que não tem explicação. A celebridade reconhece que estava sempre em cima dos médicos a perguntar o que se passava e que esteve sempre a defender Betty, a protegê-la. Questionado sobre se foi agressivo com os médicos, José Castelo Branco afirmou: não fui agressivo. Seria agressivo em palavras. O que é que está a fazer? Eu acompanho a Betty em todos os internamentos. Questionava constantemente porque eles estavam a ir fazer algo errado. No primeiro dia em que chego depois de deixar a Betty internada, a Betty estava dopada. Perguntei o que é que deram à minha mulher. Eu sei, aí falhei, mas não falhei com a minha mulher. Tento sempre defender a Betty. A minha grande preocupação não é esta cruz que eu estou a carregar neste momento, acrescentou, alegando que nunca foi agressivo para a mulher na forma de falar. Falava para a Betty de uma forma diferente. Para quem não conhece, pode ser agressivo, mas não é, afirmou. Fiz tudo por amor, para levantá-la. Não quis nunca aceitar que pudesse perder a Betty e que a Betty pudesse envelhecer. Nunca quis aceitar isso. Queria que a Betty continuasse, acrescentou. Referindo-se ao facto de Betty ter ido ao batizado da neta Constança sem recurso a uma cadeira de rodas, explicou que as coisas não foram organizadas. Havia a cadeira de rodas, só que o automóvel que nos ia levar estava cheio de malas, disse, negando que tenha sido o próprio a obrigar a mulher a não usar a cadeira de rodas. Fiquei em pânico quando me apercebi de que ela tinha de percorrer aquele caminho todo, continuou. Em relação ao relatório médico acerca da acusação de violência doméstica, em que Betty diz, eu não o quero por perto, ele fez-me isto. Eu estou assim porque ele me empurrou e isto é uma coisa que não é de hoje. Cristina quis saber o porquê de Betty dizer tais palavras. Quando li isso, disse, isto não é a Betty que eu conheço. A Betty sofreu muito no primeiro casamento. O pai do filho da Betty foi extremamente violento com a Betty. Estou a dizer pela primeira vez, respondeu José Castelo Branco, acrescentando que, alegadamente, Betty apresentou uma queixa contra o ex-marido, mas, na altura, não condenavam. Além disso, referiu que não confia no relatório médico. Os médicos quiseram-me afastar porque sou muito chato, porque sou muito intenso. Não queria que aquele médico fosse o médico da Betty, para começar. Eu disse aos enfermeiros, continuou. A cabala não foi dos médicos, a cabala foi outra coisa, outra história, depois as duas uniram-se, acusou ainda. José Castelo Branco frisou que acredita que fizeram uma lavagem cerebral à companheira de cerca de 30 anos. Não pode dizer uma coisa dessas, eles meteram-lhe isso na cabeça. Como é que posso saber como é que ela fraturou o fémur se ela me caiu 3 vezes nesse dia? Os apresentadores questionaram ainda se o socialite tinha presenciado alguma vez possíveis episódios de demência, e a celebridade alegou que teve umas semanas antes. Castelo Branco alega que a mulher disse que estava a ver homens a cortar árvores quando estavam no hotel e que tal, supostamente, não correspondia à verdade. Eu aí disse, Betty, por favor, o que é que está a acontecer contigo? Era a forma que tinha de acordar. Além disso, a celebridade explicou que não partilhou esses episódios de demência com os médicos quando a mulher foi internada porque nem lhe passou pela cabeça. Mas não ficou por aqui e disse também, ela, no dia anterior a entrar no hospital, não reconheceu Guilherme, filho de José Castelo Branco. E é o Guilherme que lhe dá o jantar quando eu estou a fazer-lhe o espetáculo.
Durante a entrevista, foi ainda partilhado o áudio de Betty com as acusações ao marido. Porque ele é um abutre e fez isto. Ele empurrou-me, abanou-me, empurrou-me para a frente e para trás e fez uma grande cena e empurrou-me. Foi ele que fez isto, ouve-se Betty dizer. É a voz da Betty. Há manipulação. Não sei o porquê que ela diz isto, reagiu de seguida Castelo Branco. Querem-me separar da Betty e querem que a Betty morra sozinha, comentou ainda. José Castelo Branco partilhou também que não fala com o filho de Betty, Roger, há algum tempo apesar de ter mandado mensagens desde o primeiro internamento. No entanto, acrescenta, Roger nunca respondeu, mas começou a falar com a mãe depois de a mãe estar nos cuidados intermédios. Não sei se falou com a mãe antes, indicando que Roger sempre teve raiva da mãe. José Castelo Branco foi depois questionado sobre o muito falado episódio em que Betty andou com uma pala. Surgiram alegações de que foi Castelo Branco quem a agrediu na altura, mas este desmente e diz que a mulher foi contra uma porta de vidro numa loja. E desmente ainda o episódio anteriormente falado de que o filho de Betty, Roger, veio a Portugal no início dos anos 2000 por causa de uma alegada agressão de Castelo Branco contra a mulher. Sobre as declarações que surgiram entre tantos e empregados que dizem ter presenciado agressões a Betty por parte de Castelo Branco, o socialite nega tudo. Quando se quer enterrar alguém aparece de todo o lado. Os inimigos disparam de todo o lado, lamentou. José Castelo Branco afirmou que nunca houve nenhum episódio de violência e que Betty não tinha telemóvel por opção própria e não porque o retirou. Não tinha telemóvel porque ela não queria. Ela já teve telemóvel e deixou de usar quando começou a cegar. O Marchand de Arte também desmente que tenha obrigado a mulher a fazer cirurgias plásticas. A Betty não faz uma cirurgia plástica há mais de 18 anos. Sempre a incentivei a estar maravilhosa, isso é completamente diferente.